Você sente que trabalha, ganha bem, mas o dinheiro não sobra no final do mês? Dá uma olhada na UVP, que é a melhor e maior escola de investimentos do Brasil. Se você falar que foi pelo meu canal, você vai ganhar um brinde exclusivo aí na sua casa. O link tá na descrição do vídeo. Gente, recentemente eu percebi o maior hack de produtividade da minha vida. E é de verdade, assim, eu queria muito compartilhar isso com vocês, porque tá tendo um impacto muito grande na minha produtividade mesmo. E assim, não é nenhuma mágica, não é nada que vai mudar a sua vida da noite pro dia, é algo que demanda tempo, demanda esforço, mas que fez muita diferença pra mim. E cara, eu fico me perguntando como que eu não comecei a fazer isso antes. Como vocês estão vendo, eu tô num apartamento novo e na verdade eu tô de mudança, eu vou até andar aqui um pouco com vocês pra vocês darem uma olhada. Eu tô de mudança e isso tem muito a ver com as coisas que eu vou falar nesse vídeo aqui pra vocês. Então, gente, tá tudo aqui bem bagunçado, mas eu quero mostrar pra vocês um dos meus cômodos favoritos aqui da casa, que é esse cômodo aqui com a parede rosa, que na verdade ele vai ser o meu escritório, cara. E por que ele é tão importante? Vocês podem ver, ó, que ele já tá aqui, ó, com uma luminária não, é um softbox pequenininho, mas pra iluminar os vídeos. Tem também aqui um piano, umas coisas, tem uma parede toda rosa que eu tenho que dar uma mudada ainda pra adaptar, pra ser mais a cara do canal. Mas aqui a ideia é construir um estúdio de YouTube. Ó, tem também aqui um teleprompter que eu usava um ano atrás, né, quando eu comecei o canal eu usava o teleprompter, hoje em dia eu não tô usando mais tanto, mas eu pretendo voltar a utilizar talvez. Tem aqui também todo um armário aqui para eu guardar as tralhas do canal, ó, tem equipamento aqui, um monte de fio, um monte de tecnologias. E por que eu resolvi pegar esse apartamento aqui com esse escritório? É justamente para dar mais produtividade pro meu canal, conseguir gravar mais coisa, conseguir ter mais essa facilidade. É só isso que eu quero falar nesse vídeo? Claro que não, porque senão isso aqui não seria todo o hack que eu quero mostrar pra vocês de produtividade, obviamente. Tem muito mais coisa do que simplesmente isso. Porque eu vou contar pra vocês, pra quem não sabe, gente, eu faço uma coisa muito forte na minha vida, que é que eu sou dono de um grupo de tambores japoneses. Ó, isso aqui é tudo tambor japonês, e gente, é um grupo profissional, a gente aí viaja o Brasil inteiro, a gente já foi pra fora do país, eu já fui pro Canadá, já fui, fora do país acho que eu só fui pro Canadá, mas já fui pra vários estados do Brasil, por causa desse grupo de tambor japonês. E isso demanda muito esforço, né, então é o meu segundo trabalho, realmente é um trabalho também, mas nesse caso aí eu só coloco dinheiro, eu boto muito dinheiro no meu grupo, porque é uma paixão, né, e é algo assim, quase que filantrópico, né, porque a gente, assim, não é filantrópico, na verdade a palavra certa é cultural, né, é pela cultura, então eu tô colocando dinheiro, gerenciando um monte de gente pra construir algo que vai preservar a cultura japonesa aqui no Brasil. Mas voltando ao assunto, nesse caso também eu tenho que ter toda essa questão de produtividade e, nesse caso, gerenciar muitas pessoas. E aí, juntando nessas coisas aí de taiko, que são os tambores japoneses, juntando aí o meu trabalho do dia a dia com programação, com a parte do YouTube também, eu tô tendo que gerenciar muitas pessoas. E hoje em dia aí eu tô com 5 contratados, cara. E quem diria, né? Até um ano atrás eu era só CLT, trabalhava lá, programação, trabalhei no C6 Bank, iFood, Boticário, Revolut, e era isso minha vida, né? Eu era funcionário, beleza, ganhava meu dinheiro, trabalhava o mínimo que precisava trabalhar para ganhar o meu salário. Ou se eu quisesse ser promovido, eu trabalhava mais, né? Mas é isso, né? CLT faz o necessário, porque a gente tem um valor fixo que a gente recebe no mês. Mas agora que eu sou chefe, né, em 2 lugares diferentes, 3 lugares diferentes, agora eu venho percebendo o poder de contratar pessoas também. Então esse é um segundo ponto que eu queria trazer para vocês aqui nesse vídeo. Contratar pessoas é algo que a gente faz depois que a gente já passou uma certa camada, né? Passou uma linha. Um nível onde a gente já consegue começar a pagar as pessoas para fazerem algo por nós e a gente tem que conseguir treinar essas pessoas para fazer essa coisa bem. Não é simplesmente contratar e achar que no primeiro mês, no segundo, no terceiro mês a pessoa já vai estar maravilhosamente fazendo bem o trabalho dela. Não, você tem que ter paciência e você tem que colocar esforço de treinar essa pessoa. Mas com isso você consegue uma pequena porcentagem a mais de produtividade e é aí que começa a aparecer o hack. É aí que começa a aparecer ilegal. Porque vamos colocar aí como se fosse pontos, né? Uma matemática assim. Se você gasta aí 10 pontos de dinheiro, é porque tudo é a mesma coisa, né? Dinheiro, tempo, energia, tudo aí, no final das contas, é o recurso que é você ou o seu dinheiro também faz parte de você, porque você gastou seu tempo e sua energia para conseguir dinheiro, então tudo é a mesma coisa, porque uma coisa troca pela outra, só que cada um tem valores diferentes. Então no final das contas você pode ter gastado aí 10 pontos de energia, barra dinheiro, barra tempo seu, mas conseguido 11, 12,
por causa que você contratou essa pessoa, você descansou mais, você tem mais energia para pensar em outras coisas, mais cabeça livre, você tem mais tempo. Então você sempre tem que fazer um balanço, né, entre o dinheiro que você está gastando e o recurso que você está recebendo em troca. E foi aí que eu percebi, né, que às vezes pode parecer caro. Gente, funcionário é muito caro, mas é do que vivem as empresas, né? E aí a pessoa gasta esses 10 pontos de... Parece um jogo, né, que eu tô falando, mas a pessoa gasta esses 10 pontos, mas ela ganha 11, 12, e essa pequena margem, essa porcentagem pequena faz a diferença total. Por quê? Porque você começa a contratar cada vez mais gente, você começa a fazer mais esse tipo de pensamento em diferentes coisas que não são só pessoas, mas também nos seus processos, nas coisas que você tem, nos seus bens, e isso faz de pouco em pouco, de margem em margem, você conseguir aumentar sua produtividade de uma forma que vai dar muito impacto lá no final das contas. E foi isso que eu fiz, né? Tenho 5 pessoas aí contratadas e além disso eu tô investindo no meu ambiente, investindo aqui no meu apartamento, por exemplo. Então eu tô fazendo lá o escritório para eu conseguir ter um ambiente que eu vou sempre conseguir só sentar e gravar o meu vídeo. Um ambiente também que é separado, não é aqui no mesmo ambiente que eu relaxo, que eu converso com os meus amigos. É um lugar que eu sento e percebo que eu tô no meu ambiente de trabalho. Isso é muito importante. Tudo isso é muito psicológico, mas isso faz muita diferença. Mas aí você vai falar para mim, caramba, Yudi, entendi, né? Você tá investindo no seu escritório, está construindo um estúdio, você está investindo em um ambiente separado para você conseguir se focar no seu trabalho, você está investindo em pessoas, contratando gente para você multiplicar sua produtividade, mas a questão é que eu não tenho recurso, você pode me falar isso, né? Eu não tenho dinheiro para investir em tudo isso. E é aqui que entra esse aprendizado que eu tive durante esses últimos 7, 8 anos, desde que eu comecei a trabalhar e que eu quero trazer aqui para vocês. Bom, obviamente, anos atrás eu não tinha nenhum desses recursos. Eu morava com os meus pais, o salário que eu recebia de estágio da minha faculdade, eu tinha que gastar ele inteiro para pagar a mensalidade da minha faculdade, e aí eu tinha que ir me virando com o dinheirinho que sobrava no mês, né? E aí nos meus primeiros 6 anos de vida profissional, eu fui igual a você, eu era CLT, funcionário normal, não contratava ninguém, não conseguia investir pesado no meu ambiente, o máximo que eu tinha era uma mesinha bonita que eu ficava lá trabalhando, meu trabalho de programação. E aí com o tempo eu fui conseguindo guardar um pouco de dinheiro, né? Fui investindo, fui juntando uma quantia, e eu podia ter investido mais no meu ambiente, podia estar pagando alguém para me ajudar, mas eu não fui gastando muito dinheiro nisso, porque eu tinha um bloqueio, né? Eu não queria gastar dinheiro para melhorar minha produtividade, eu achava que o que faltava era o esforço. Mas gente, se tem uma verdade que eu descobri nesses últimos meses é que esforço é totalmente superestimado. Por quê? Porque eu comecei a me indagar, né? Porque tem tanta gente aí que eu vejo que com bem menos esforço consegue muito mais resultado, e tem gente que com muito mais esforço tem bem menos resultado. Porque o que importa no final das contas é o resultado, né, gente? E aí eu cheguei na conclusão que cada segundo que eu passava me planejando e pensando em formas de deixar o meu esforço mais inteligente, cada segundo disso se multiplicava por 10, por 100 no meu resultado final. Porque uma melhora pequena no meu sistema faz muito mais impacto do que uma força de energia que eu vou colocar mais no dia a dia, trabalhar 1 hora a mais lá à noite. E aí aos poucos, durante a minha carreira, eu fui conseguindo investir um pouco mais de dinheiro nos meus processos, né? No começo eu não queria gastar nada, mas aí eu fui investindo um pouco numa cadeira um pouco melhor, num escritório um pouco melhor. Quando eu comecei a gravar vídeo pro YouTube, eu demorei, mas aí depois do tempo eu comecei a aceitar que eu tinha que contratar alguém para editar os meus vídeos, sendo que antes eu já tinha dinheiro para pagar. Desde que eu comecei a criar meu canal no YouTube, eu já podia contratar um editor, e você não precisa demorar para contratar um editor se você está gravando vídeo para o YouTube, por exemplo. Gente, quanto mais você conseguir delegar o trabalho para outras pessoas e outras pessoas que façam bem esse trabalho, é muito melhor. E aí por causa disso que hoje em dia, cada vez mais, quando eu tô abrindo outros negócios, quando eu tô tendo outras iniciativas, eu tô cada vez mais tendo essa mentalidade de contratar pessoas para fazer as coisas, ao invés de eu sair fazendo tudo. Porque o meu tempo acabou, eu não tenho mais tempo para investir nessas coisas, o que eu tenho é o dinheiro. E no final das contas é tudo a mesma coisa, é uma troca de recursos, o dinheiro, o tempo, a sua energia, tudo é o recurso você. O seu dinheiro, até ele mesmo, faz parte do recurso você. Então se você está se esforçando, por exemplo, essa semana aqui eu estava me esforçando para fazer a mudança da minha casa, eu estava gastando muito dinheiro. Por quê? Porque eu tentei economizar dinheiro porque eu não contratei gente para trazer esses montes de tralha, aí eu tive que fazer tudo na mão. E nossa, como que eu me arrependo disso? Como que eu gastei dinheiro à toa com isso, né? Não gastei nenhum dinheiro, essa é a verdade, mas eu gastei energia, tempo, eu demorei aí 3 semanas para fazer minha mudança, coisa que se eu tivesse contratado alguém eu podia ter feito em 2 dias. E foi assim, entendendo que na vida a gente tem esses 3 recursos, que é tempo, dinheiro e energia, que agora eu tô conseguindo aos poucos manusear e gerenciar todos os meus negócios e minhas iniciativas. Tô conseguindo ter
o meu grupo de Taiko, tô conseguindo gravar esses vídeos para vocês aqui no YouTube, tô conseguindo construir meus projetos de programação, tô conseguindo atender os meus clientes com projetos de programação, e é aí que o jogo começa de verdade, e é aí que eu começo a ficar muito mais animado para fazer essas coisas, porque sinceramente é bem divertido. Mas é isso, eu espero que esse vídeo tenha trazido bons insights aí para você, que tenha mudado alguma coisa na forma que você pensa na sua produtividade. Meu nome é Yuji Ganeco, eu sou programador há 10 anos, e como vocês podem ver, eu tenho muita coisa interessante para compartilhar aqui com vocês. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e deixa um comentário pra gente conversar. Beleza? Um abraço!